Beleza, agora então gravando. Vou explicar para a gravação que a gente já estava conversando antes. Vamos fazer então uma aula falando de principais temas que vocês têm principais dúvidas. Vamos falar um pouquinho então de climogramas, de solo, um pouco de fontes de energia e tentar emendar com alguns exercícios para a gente fazer, tá bom? Então, começar a falar um pouquinho lá de clima e climogramas. Deixa eu colocar a apresentação aqui. O que eu fiz? Certo. Indo. Bom, tá aparecendo a apresentação aí para vocês? Sim, beleza. Então, falar um pouquinho, não vou faltar falando tudo de clima, porque é muita coisa, mas de fato, os climogramas, eles são bastante importantes para a gente entender um pouco a questão climática no geral. Primeiro, só para, antes da gente falar de climogramas, é sempre bom lembrar essa questão aqui das zonas climáticas do planeta. A gente tem aí, conforme os movimentos da Terra, o movimento de translação, principalmente, né, em torno do Sol, a Terra tem aquele eixo inclinado, então, conforme ela gira, quando ela está de um lado do Sol, a parte sul dela está mais iluminada, quando ela está do outro lado, a parte norte dela está mais iluminada. Por isso que as estações do ano se invertem, e aí a faixa do meio ali vai ter mais ou menos a mesma quantidade de luz o ano inteiro. Então, é essa que a gente chama de zona tropical. Essas linhas, lembram das linhas imaginárias do planeta? A linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e as linhas do Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico, elas são linhas imaginárias que elas são definidas onde elas estão, justamente para delimitar até onde o Sol bate mais em determinada época do ano, qual que é o limite aí do movimento aparente do Sol. É assim que a gente chama. Parece que é o Sol que está girando e que o Sol que muda de posição ao longo do ano, mas na verdade é a gente que está mudando de posição com relação ao Sol, a gente no planeta, né? Então, o movimento aparente do Sol. Quando o Sol ele fica sempre, a luz do Sol bate diretamente, ou seja, a pino diretamente assim, 90 graus para o chão, só entre as duas linhas de trópicos, entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Quando o Sol bate lá em cima na linha do Trópico de Câncer, ele chega lá no dia 21 de junho, mais ou menos, ele bate lá no Trópico de Câncer, e aí dali para baixo ele começa a voltar. Voltar, eu digo assim, batendo diretamente, 90 graus. E depois ele volta até o Trópico de Capricórnio. Então ele fica se movimentando, a luz do Sol, a pino, fica se movimentando entre esses dois trópicos, sempre. Então, essa é a zona mais quente do planeta. É a zona que a gente chama de tropical, porque está entre os trópicos. Dali até a linha do Círculo Polar Ártico e do Círculo Polar Antártico, o Sol ele bate sempre no ângulo mais inclinado. Então, quando o Sol está batendo lá no hemisfério sul, na linha do Trópico de Capricórnio, ele está batendo pouco lá em cima, na zona temperada do hemisfério norte. Então, lá é inverno, vai ser um inverno bem frio, e vice-versa. Quando o Sol está batendo lá no hemisfério norte, vai ser o hemisfério sul que vai estar frio. Beleza? E aí a gente tem essa variação de amplitude térmica ao longo do ano, claro, e ao longo dos dias, né? Tem lugares que todos os dias vão ter mais ou menos a mesma temperatura aí ao longo do ano. No Nordeste ou no Norte do Brasil, o clima não muda muito, né? A temperatura do ar não muda muito, tá? É calor sempre. Agora, aqui mais para sul, mais aqui em São Paulo, a gente tem um inverno mais frio, um verão mais quente, certo? E aí, os climogramas, que são esses gráficos aqui, eles servem justamente para a gente identificar lugares do planeta, qual que é essa variação de temperatura ao longo do ano, e também a variação de quantidade de chuvas, certo? O que também é muito importante, né, em questão climática, essa quantidade de chuvas ao longo do ano,
Quando a gente fala lá de clima, características climáticas de cada região do planeta, a gente vê que tem lugares que chovem muito, tem lugares que chovem pouco, tem lugares que chovem praticamente nada, e tem lugares em que há um regime de variável de chuva ao longo do ano. Tem uma estação do ano que chove muito, uma estação do ano que não chove nada. Como é o caso aqui no estado de São Paulo mesmo, a gente tem, em geral, um inverno seco, um inverno que chove muito pouco, e um verão chuvoso, com chuvas, inclusive chuvas de verão no fim da tarde, como tem acontecido aí nas últimas semanas e tal, né? Então, a quantidade de água que cai do céu ao longo do ano varia conforme os meses. E os climogramas, eles servem para explicar mais ou menos isso mesmo. Essas barrinhas azuis aqui no climograma, deixa eu ligar a outra canetinha aqui. Essas barrinhas azuis, elas vão indicar a quantidade de chuva. E essa linha vermelha aqui, ela vai indicar a variação da temperatura ao longo do ano. Aqui do lado a gente tem os números. É um gráfico, é basicamente isso. O climograma são gráficos que vão fazer informações de pluviosidade, que é a quantidade de chuva, e de temperatura ao longo do ano. Cada barrinha é um mês, né? Então a gente tem aqui as informações de meses. Né? Janeiro, fevereiro, março, blá, 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 novembro e dezembro. Então, cada barrinha vai estar identificando um mês. Desse lado aqui, a gente vai ter informações de temperatura. Aqui no quadro a gente tem temperaturas em Fahrenheit e temperaturas em Celsius, que é o que serve para a gente aí, a gente calcula nossa temperatura em Celsius, certo? Então, aqui, a variação de temperatura. E aqui, do outro lado, a gente tem milímetros de chuva, que é assim que a gente mede quanto que choveu. Se choveu muito, se choveu pouco em determinada região, a gente mede por milímetros. Tem esses equipamentos aqui, cadê o tiozinho aqui? Essa foto desse tiozinho com esse equipamento, ele é um pluviômetro, ele é um medidor de chuva, né? Ele é padronizado e aí, conforme chove ali onde esse pluviômetro está instalado, a água vai se acumulando ali dentro. E aí eles medem quantos centímetros de água que se acumulou, quantos milímetros de água que se acumulou. E aí, com base nisso, eles falam quantos milímetros de chuva que choveu naquela região. É uma informação totalmente precisa? Com certeza não, mas é um dado confiável, porque é a forma que a gente encontrou de medir. Não daria para falar assim para a chuva cai aí e acumula no chão, não escorre para lugar nenhum. Fica aí, porque eu preciso medir quanto de água que choveu aqui. Isso, né, não teria como fazer. A água vai chover, ela vai filtrar no solo, ela vai escorrer. Aí, o Eric já fez o pluviômetro de garrafa PET, legal. Conforme chove, a água se acumula ali e você consegue saber quanto choveu e usa esse dado para ter uma ideia de quanto choveu ali naquela região, tá bom? E aí, o climograma, ele mostra, então, em milímetros de chuva, quantos milímetros que costuma chover naquela região em cada mês. Então, esse climograma aqui é o climograma da cidade de São Paulo. Ele mostra aí as barrinhas de chuva, e eles nunca são padronizados, tá? Percebam, por exemplo, ó, que a gente tem o climograma de São Paulo e o climograma de Manaus. O climograma aqui de São Paulo, ele termina aqui, ó, em 220 milímetros, que é o máximo que chove. O climograma de Manaus, ele termina em 300 milímetros, certo? Então, eles não são padronizados. Não é todo climograma vai ser calcular de 0 a 250, não. Eles tentam ser o mais didático possível, beleza? Vão de acordo com a quantidade máxima de chuva mesmo, e aí a gente vai regulando a reguinha ali, conforme couber, como a gente fazendo um gráfico mesmo, né? A gente coloca os dados conforme eles vão cabendo ali no desenho. Então, percebam aí, o climograma da cidade de São Paulo, ele mostra que a gente tem barrinhas altas de chuva, ó, nos primeiros e nos últimos meses do ano. E no meio do ano, a gente tem barrinhas bem baixinhas. Isso significa que a gente tem uma época do ano, no meio do ano, a gente tem menos chuva, no começo e no fim do ano, a gente tem mais chuva. O que a gente tem no começo e no fim do ano aqui no hemisfério sul? O verão, que começa aí dia 21 de dezembro e vai até março, certo? 3 meses de verão. E no meio do ano a gente tem o inverno. Então, olhando para esse climograma, eu consigo saber que a gente tem
Se eu não soubesse que ele é de São Paulo, se eu não soubesse que é de um lugar no hemisfério sul, eu saberia, pelo menos olhando só a quantidade de chuvas, que no meio do ano é uma época mais seca e no começo e no fim do ano é uma época mais úmida. E aí, se eu olhar a linha de temperatura, eu vejo que as temperaturas mais altas também estão no começo e no fim do ano, e as temperaturas mais baixas estão no meio do ano. Dá para dizer que temperaturas mais baixas acontecem no verão? Não, por senso comum mesmo, a gente sabe que no verão a gente tem temperaturas mais altas e no inverno a gente tem temperaturas mais baixas. Então, se eu olhar para esse climograma sem saber que ele é da cidade de São Paulo, eu já ia saber que é um lugar no hemisfério sul, porque no meio do ano é inverno e o meio do ano é inverno no hemisfério sul. Entenderam? O climograma de Manaus, ele já tem a linha, olha só, bem mais retinha do que a linha de São Paulo, que faz essa curva para baixo no meio. É uma linha mais reta, o que significa que o ano inteiro a temperatura não muda muito. É uma temperatura razoavelmente estável. E isso se dá porque Manaus está perto da linha do Equador, onde tudo é mais ou menos igual o ano inteiro. Por isso que se chama Equador, divide a Terra em duas partes iguais, e é onde a luz do Sol tem duração mais ou menos igual o ano inteiro, e a temperatura também é mais ou menos igual ao ano inteiro, é onde as coisas acontecem de forma mais igualzinha. E aí eu vejo que chove muito mais em Manaus do que chove em São Paulo. A gente tem muito mais meses de chuva do que aqui em São Paulo, né? Do que meses secos também. E a gente tem o mês que chove menos em Manaus, a gente tem lá quase 60 milímetros de chuva, certo? Um mês que chove menos em São Paulo, eu tenho bem menos que isso, eu tenho uns 40 milímetros só. Parece pouca diferença, mas a diferença é bastante em quantidade de chuva mesmo. Mas também dá para saber que falam que Manaus chove muito todo dia, não é tão assim. Tem uma época do ano que chove menos mesmo, que é a época de vazante dos rios, em que a água dos rios fica mais baixa e assim por diante. E aí, outros dois climogramas, só para exemplificar, esses dois já do hemisfério norte, percebam que as temperaturas mais altas estão no meio do ano, verão no meio do ano é lá no hemisfério norte, não aqui. E esse é o climograma de Dubai, que é numa região árida, e olha como chove pouco. Tem meses que não chove nada, em média, não chove nada, e o mês que chove mais, chove 30 milímetros, que é o que chove no mês que chove menos aqui em São Paulo. É menos, né? Ainda do que chove aqui em São Paulo no mês que chove menos. Então, com isso, a gente consegue ver qual que é a diferença aí de um lugar mais árido para um lugar mais úmido. Beleza? Se você sabe aonde que está esse lugar no mundo, você tem uma noção de como que é o clima naquela região do mundo. E aqui o climograma de Moscou, aqui embaixo, Moscou, lá na Rússia. Vejam que a linha de temperatura, ela chega abaixo da linha ali da pluviosidade, ou seja, a gente tem temperaturas abaixo de zero em alguns momentos do ano. Então, ele também mostra isso, o climograma, que a gente tem lugares com temperaturas muito baixas ou temperaturas muito altas. Beleza? Até aí, climograma. Tudo bem para vocês? Eu vou abrindo outra aqui. Deixa eu ver se tem algum exercício de climograma. Tem sim. O quê? Como assim agora? Agora eu vi no que já caí de conta. Como assim, Jé? Não entendi o que você quis dizer. Eu vou tirar a apresentação e colocar os exercícios. Ah, sim, não, não é. O gráfico muda conforme as
características do lugar mesmo, que é para ele caber tudo. Se não, por exemplo, a gente ia ter um climograma de Manaus com 300 milímetros e aquelas barrinhas grandonas, e o climograma de Dubai, que não chove, ele ia ficar com as barrinhas quase invisíveis lá, pequenininhas. Ia ficar com a impressão de que não, de fato, chove muito menos, mas ia ficar feio o gráfico, entende? Mais ou menos isso. Então, cada climograma a gente tem que analisar especificamente as informações que ele está trazendo para cada localização mesmo. Está aparecendo agora para vocês a outra janela com o exercício? Assim. Beleza. Essa lista é uma lista de exercícios de climatologia que eu passei para vocês lá atrás, mas a gente nunca teve a oportunidade de corrigir, né? Então, vou aproveitar esses exercícios para a gente ver. Provavelmente vocês já viram esses, mas é bom para a gente dar uma relembrada, beleza? Então, primeiro exercício aí, esse número 8 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele fala, pela análise do climograma abaixo, podemos afirmar exceto, ou seja, que informação aí que está errada. Bom, olhando esse climograma, dá para dizer que a área se localiza no hemisfério norte? O que vocês acham com base no que a gente acabou de conversar sobre climograma? Lembram como se identifica se a área está no hemisfério norte ou no hemisfério sul? Considerando que as estações do ano são invertidas? Alguém arrisca? Pela temperatura, sim. A gente, olha só, o climograma, ele está mostrando aqui, não sei se vocês conseguem ver minha setinha, mas ele está mostrando aqui que a gente tem temperaturas mais altas no meio do ano. A gente já viu que aqui no hemisfério sul a gente tem inverno no meio do ano e verão no começo e no fim do ano. Então, se a gente tem temperaturas mais altas no meio do ano, isso significa que é verão no meio do ano, certo? Se é verão no meio do ano, é hemisfério norte ou hemisfério sul? Déficit hídrico é falta de chuva? Sim, déficit hídrico é a falta de chuva. Isso mesmo, Eric. Norte, justamente. Então, é verão no hemisfério norte. Dá para dizer, então, que essa área se localiza no hemisfério norte? Sim, só de olhar o climograma dá para saber que a área se localiza no hemisfério norte. B, não ocorre déficit hídrico durante o ano. Déficit hídrico é justamente quando não chove em uma época do ano, né? A gente não tem chuva caindo, e aí, por exemplo, a vegetação começa a consumir toda a água que tem no solo e começa a faltar água no solo e tal. Então, déficit hídrico é quando não chove. Dá para dizer que não ocorre déficit hídrico durante o ano nessa imagem? De fato, não ocorre. Porque a gente tem barrinhas, olha aí, que indicam chuva no ano inteiro. Bom, C. As chuvas ocorrem durante todo o ano. E isso a gente acabou de responder que sim, né? Não tem déficit hídrico, ocorre chuva o ano inteiro, sobretudo no verão. As barrinhas mais altas, elas estão no verão ou no inverno? Elas estão acompanhando aí temperaturas mais altas ou as temperaturas mais baixas? No inverno. Então, essa alternativa aí tem uma informação que não é verdadeira. Beleza. E a D apresenta destacada amplitude térmica anual. Lembram o que é a amplitude térmica? É a variação das temperaturas mais baixas para as temperaturas mais altas. Quanto maior é essa variação de temperaturas mais baixas para as mais altas, a gente fala que maior é a amplitude térmica. Por exemplo, São Paulo. Por exemplo, São Paulo, em comparação com Manaus, lá daquele outro gráfico do outro climograma que a gente estava vendo. Eu mostrei para vocês que Manaus tinha uma linha mais reta, enquanto a de São Paulo fazia uma curva. Lembra? A de temperatura? Então, a gente diz que, em comparação de São Paulo com Manaus, quem tem uma maior amplitude térmica? São Paulo.
que tem maior diferença entre os dias mais frios e os dias mais quentes. A diferença de temperatura é mais dramática, digamos assim. E às vezes não precisa nem ser verão e inverno, né? Tem dia que um dia tá frio pra caramba e no outro tá calor pra caramba, né? Então a gente tem uma grande amplitude térmica. Dá até para vocês falarem em termos técnicos assim, ó, se vocês quiserem mostrar como vocês são inteligentes, vocês falam assim: nossa, essa semana está com uma amplitude térmica acentuada. Ou seja, a segunda estava muito frio, mas hoje está muito calor. Né? Em termos aí mais eruditos, vocês podem impressionar o crush de vocês falando bonito, assim, a amplitude térmica dessa semana está bastante acentuada. O que vocês acham? E aí, então, quando a gente tem baixa amplitude térmica, quer dizer que as temperaturas, elas são parecidas em quase todos os dias. Então, qual que é a alternativa aí dessa questão 8, que pergunta quais que são as afirmativas? Podemos afirmar, exceto, todas as alternativas estão corretas, exceto a alternativa C, que fala que as chuvas ocorrem, sobretudo, no verão, quando a gente viu que, na verdade, chove mais no inverno. Belezinha? Até aí, o que vocês acharam? Tem amplitudes mais... deixa eu ver. Na verdade, quando ele está falando de amplitude térmica com relação aí ao climograma, ele está falando com relação ao ano mesmo, né? A diferença entre o verão e o inverno, a diferença das temperaturas no verão e comparando com as temperaturas do inverno. É bastante diferença? Então tem grande amplitude térmica. É isso? Era essa a dúvida? É isso. Então, ele está comparando o verão com o inverno aí desse climograma. Então, grande amplitude térmica, porque tem uma curva razoavelmente acentuada aí. Beleza? Alguma dúvida mais sobre essa questão? Vocês acharam ela ok? Fácil, difícil? O que vocês acharam? Então tá bom. Tem uma outra questão, outro exercício aqui, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Observe as cidades de mesma altitude, e aí lembra, dá pra gente lembrar. Ah, sim, não, mas muita informação atrapalha mesmo. A gente não foi feito para assimilar tanta informação, né? Mas o que a gente precisa lembrar daquele outro exercício é justamente isso: frio, calor, onde faz mais frio, onde faz mais calor, e a gente compara essas duas informações. Muita chuva, pouca chuva, a gente compara. É basicamente só uma questão de comparação. Comparar onde chove mais, onde chove menos, com onde faz mais calor, onde faz menos calor, e ter só essa noção de que filme de Natal tá nevando lá nos Estados Unidos, mas aqui tá um calorão. Então, no fim do ano e começo do ano, a gente tem o nosso verão, e lá no hemisfério norte, que é onde estão os Estados Unidos, a gente tem inverno. Eu gosto sempre de lembrar dos filmes de Natal, porque eu ficava muito frustrada de ver aqueles filmes com neve, todo mundo com casaco, e eu aqui morrendo de calor nas festas de Natal, na minha casa, né? Tendo que estar de shortinho e ainda suando, sendo que eu queria estar botando boneco de neve lá e tomando chocolate quente, né? Então, só lembrar disso. As estações do ano são invertidas, os filmes de Natal estão aí que não deixam eu mentir. E no hemisfério norte e no hemisfério sul, a gente tem verão e inverno invertidos. Se é calor no meio do ano, é hemisfério norte. Se é frio no meio do ano, é hemisfério sul. Ter essa noção e fazer essa comparação de quando que tem temperaturas mais quentes, quando que tem temperaturas mais frias, para a gente poder calcular se tem grande amplitude térmica ou não. Parece muita informação, mas a gente pensando nisso com exemplos aí dos filmes, exemplo de coisa que a gente vê em TV, documentário, a gente consegue assimilar melhor essas ideias, beleza? Bom, qualquer coisa vocês me falem, mas aí vou para o próximo exercício, que é esse 9.
Observe as cidades de mesma altitude, identificadas pelo número de 1 a 5, localizadas no continente hipotético a seguir. Criamos aí um continente, né, retinho. E aí ele está falando que as cidades têm a mesma altitude. Isso, Júlia, exatamente. Mais perto da linha do Equador tem menos amplitude, que é aquilo, Equador de igual. Os dias são quase todos iguais, a temperatura vai ser quase sempre igual ao longo do ano inteiro. Quanto mais perto da linha do Equador, menor a amplitude térmica. Quanto mais longe, maior. Por isso que lá nas zonas temperadas a gente tem verões quentes e invernos frios. Inverno com neve, boneco de neve e tal. Verão com sol, calor, piscina e melancia, né? Como a gente vê nos filmes mesmo, né? No verão todo mundo sai, vai pra piscina e tal. Filme, série tem muito isso, né? E no inverno é uma época mais fria, porque ali isso é uma zona temperada, mais longe da linha do Equador. Se a gente pegar o mapa e ver essas regiões desses filmes que a gente assiste, né, principalmente aí dos Estados Unidos, são regiões de clima temperado, então tem uma amplitude térmica maior, porque está mais longe da linha do Equador, tá bom? E aí aqui todo mundo vem pegar praia no Brasil, no Nordeste brasileiro, o ano inteiro, porque o ano inteiro no nosso Nordeste tá calor, porque tá mais próximo da linha do Equador, né? Deixa eu chegar aqui. Não sei se vocês estão me vendo, mas eu trouxe aqui o globo, olha só. A linha do Equador e aqui o nosso Nordeste brasileiro. E olha como está pertinho, né, da linha do Equador. E olha aqui, lá, os Estados Unidos, como ele está bem mais longe da linha do Equador. Consegue ver? Então, quanto mais longe da linha do Equador, maior a amplitude térmica, maior a diferença de temperatura entre os dias mais quentes e os dias mais frios. Belezinha até aí? Essa pergunta vai ajudar a gente a responder essa questão aqui, 9 também. Mas eu queria só chamar a atenção para vocês que ela está falando que esses locais hipotéticos, esse continente hipotético, elas têm a mesma altitude. Vocês lembram que altitude, que é a altura de um lugar com relação ao nível do mar, ela é justamente um dos fatores que vão dizer vão determinar clima, porque quanto mais alto, mais frio. E tem um ponto de altitude, uma determinada altitude, em que é sempre clima de altitude, que a gente fala, né? Que é um clima mais frio, né? O ar é mais rarefeito, então tem menos ar para o sol esquentar. Então a gente vai ter um clima mais frio em lugares que são muito mais altos, né? Topo de montanha. Por isso que a galera surta e vai para Campo do Jordão tomar chocolate quente no inverno, porque lá tá mais friozinho do que aqui embaixo e tal. Então, lugares com a mesma altitude, ou seja, a gente vai falar de temperatura desses lugares, mas não dá para dizer, pô, tá, mas aquele lugar é mais frio porque tá mais alto. Não, ele tá falando que esses lugares têm a mesma altitude. Beleza? Bom, quais números, então, representam, respectivamente, as cidades com maior e menor amplitude térmica anual? Certo? Então, a gente tem cidades que estão próximo da linha do Equador e cidades que vão estar longe da linha do Equador, que está aqui, certo? Então, ele fala, as cidades 1 e 4, comparando a cidade 1 com a cidade 4, a gente tem grande e baixa amplitude térmica? Sim, né? Tem bastante. Comparando a 2 com a 1, elas estão na mesma latitude, na mesma distância da linha do Equador. Então, elas têm a mesma amplitude térmica. 3 e 5, se a gente comparar a 3 e a 5, de fato, a 3 tem pouca amplitude térmica e a 5 tem bastante, mas ele está perguntando respectivamente, maior e menor. A 3 tem menor amplitude térmica, concordam? Porque está perto da linha do Equador. Então, não. D, 5 e 2. A 5 tem grande amplitude térmica. A 2 tem baixa. Então, maior e menor. Maior e menor, respectivamente. Ou a 5 e a 3. Eu estou em dúvida agora entre a 5 e a 2 e a 5 e a 3. Mas o 3 está muito mais perto da linha do Equador do que o 2, não tá? Então, eu diria que a alternativa correta
É a alternativa E, que fala que a maior amplitude térmica, de fato, não tem discussão, é a 5, localidade de número 5, e a menor, em comparação, é a 3. O 5 está mais longe do que o 4, justamente, né? Então, o 5 tem maior amplitude térmica, porque ele está mais longe da linha do Equador. Ficou claro isso? Mais ou menos? Ou ficou confuso? Ficou alguma dúvida? Vocês podem me falar. Uhum. Ficou ok? Então tá bom. A resposta então seria a alternativa E, porque a gente tem maior amplitude térmica no número 5 e menor amplitude térmica no 3, só que ele está perguntando maior e menor nessa ordem. Maior é a 5, menor é a 3. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum exercício aqui que seja legal da gente falar. Se não, eu vou lá para pedologia. Eu vou lá para pedologia, então. Para falar um pouquinho de solos, porque senão daqui a pouco nossa aula acaba, tá bom? Vamos tirar essa. Hum. Opa, peraí. Beleza? Tá aparecendo para vocês aí a apresentação de pedologia? Beleza. Bom, deixa eu passar um pouquinho, deixa eu ver o que tem. Eu vou tentar fazer um resumo máximo de pedologia para a gente falar de pedologia no geral. Pedologia é o estudo dos solos, né? Por que pedologia? De onde saiu isso? Porque é sobre, quando falando de pedologia, que a gente fala de solos, né? Pedologia é o estudo dos solos. O que é solo? Solo é a camada mais superficial da crosta terrestre, né? Lembra que a gente tem lá a crosta terrestre? Cadê o ponteiro, meu Deus? Opções de ponteiro, pontador. Lembra que a gente tem na superfície da Terra, a gente tem rocha, a gente tem um magma, lembra da estrutura interna da Terra? Núcleo, manto, o manto é composto por magma. Conforme esse magma vai chegando mais próximo da superfície, ele vai resfriando e solidificando e virando rocha, né? Essa rocha, então a gente tem toda uma camada de rocha aí, se a gente cavar, a gente vai encontrar rocha. Então a gente tem toda essa camada de rocha e essa camada mais superficial dessa rocha, com o tempo, ela vai se decompondo e recebendo outros materiais e virando solo, que é essa camada mais superficial, é onde a gente pisa, onde a gente cava, é solo, é ali não rocha, porque é um material que já passou por um processo de transformação. O solo, ele tem origem lá nas rochas, mesmo. E aí, conforme a gente junta rochas com matéria orgânica, com água e etc., a gente vai ter essa transformação dessa camada de rocha decomposta em solo. Basicamente, né, falando bem basicamente, é mais ou menos isso. Então, esse processo de transformação dessa rocha em solo é o que a gente chama de pedogênese, que é o processo de gênese do solo, né? De criação e formação desse solo. A gente pode colocar esse processo numa fórmula, como uma fórmula matemática. O solo seria a função de MROCT, que significa
Material de origem, que é a rocha que vai dar origem, o material básico, a gente chama de rocha-mãe. Qual que é a rocha que deu origem aos sedimentos que viraram solo? É o material de origem. O relevo, os organismos vivos, o clima e o tempo. É muita informação, mas basicamente é assim. A gente tem lá uma rocha, e lembra que a gente viu lá na aula de geomorfologia sobre intemperismo? Né? Conforme a rocha ela está lá exposta no tempo, exposta lá na superfície da Terra, começa a bater sol, começa a chover em cima dela, começa a ventar, e aí toda essa ação do tempo meteorológico ao longo do tempo cronológico, vai fazendo com que essa rocha vá ficando desgastada, certo? Se a gente deixar qualquer coisa exposta lá ao relento no tempo, depois com o tempo a gente voltar, aquilo lá já não vai estar do jeito que a gente deixou. Ele vai estar mais desgastado, mais fragilizado, mais sendo decomposto, certo? Né? Com a rocha acontece mais ou menos a mesma coisa. Conforme bate vento, conforme bate chuva, aquela superfície vai se fragmentando e vai virando poeirinha. Essa poeirinha, ela se une com matéria orgânica, ou seja, folha de árvore que caiu, resto de bichinho que morreu ali. Isso tudo vai dando origem à matéria orgânica que vai ficando ali por cima e que vai se misturar com essa poeirinha e depois de passar por diversos tipos diferentes de clima, tipo diferente de clima quer dizer assim, sol, chuva, frio, calor, etc. Depois de um tempão que se passou, isso tudo vai dar origem ao que hoje a gente chama de solo. E o relevo, por que o relevo está aqui nessa fórmula também? Porque conforme... Ih, caraca, o que eu fiz? Cadê a apresentação? Aqui. Deixa eu ver se tem aqui. Por que o relevo está nisso aqui também? Porque se a gente tem um lugar que ele é mais íngreme, a gente tem água passando por ali. E se a água só passa, ela não infiltra ali na rocha, ela não reage com aquela rocha, ela não vai dar origem a uma camada muito grande de solo. Se a gente tem um lugar, uma rocha, onde a rocha é mais plana, um lugar mais plano e a água se acumula ali, essa água vai entrar em reação química com os minerais dessa rocha, vão decompor ela com muito mais facilidade, porque ela conseguiu se acumular ali, e a gente vai ter camadas mais espessas de solo, certo? Então, onde a gente tem, por exemplo, áreas muito íngremes, a gente tem camadas de solo mais finas, digamos assim, porque a gente não tem muito espaço para solo se acumular. Ele vai escorregando. É daí, por exemplo, que a gente tem desbarrancamento, escorregamento, esses que a gente chama, na verdade, de movimentos de massa. Sabe quando chove pra caramba e a gente fala, caramba, desbarrancou o morro e destruiu um monte de casa, ficaram pessoas soterradas e tal. Por que que esses desbarrancamentos acontecem? Porque a gente tem lugares muito íngremes e que o solo ele não está totalmente grudado na rocha. Chega uma hora que ele se desprende e escorrega mesmo, né? É a ação da gravidade. Por isso que o ideal é se construir em lugares mais planos, ou então que as obras de engenharia tenham fundações mais fixas na rocha, ao invés de fixar a construção no solo. É importante que se fixe na rocha, porque a rocha não vai escorregar, no solo sim, entende? Então, o relevo tem a ver com essa formação toda de solo nisso, onde a gente tem possibilidade de se acumular mais solo ou menos, isso vai de acordo com o relevo, se o lugar é mais íngreme, se é mais plano ou não. Beleza? Até aí deu para entender mais ou menos o que é os solos, né? Os organismos, eles participam disso tanto quando eles entram em decomposição, quanto muitas vezes fazendo com que outros se decomponham, por exemplo, fungos, bactérias que vão agir na decomposição de plantas ou na decomposição de animais mortos que ficaram ali naquele solo e tal. E essa matéria orgânica é muito importante para as características que esse solo vai ter. Se é só uma poeira de rocha, a gente não chama de solo. Precisa ter esse plus aí de matéria orgânica para a gente poder dizer que é solo. E porque é a matéria orgânica que vai trazer os nutrientes do solo, que são super importantes para que as árvores cresçam, para que as plantas tenham de onde tirar o seu alimento. A gente fala que planta se alimenta só de luz,
que a gente queria ser uma planta para ficar só no sol e almoçar, mas elas também se alimentam dos nutrientes que elas puxam da terra. Às vezes eu falo isso, falo assim, puxa, eu queria ser uma planta, eu ia lá, ficava no sol e pronto, almocei. Mas não é só isso, né? Tem os nutrientes no solo também. Deixa eu ver. Aí as etapas, né? Desintegração e decomposição das rochas, lá pelo intemperismo. E aí a incorporação desses elementos orgânicos, isso tudo vai dar origem ao solo. Do que é composto o solo, né? Grande parte do solo é composto de ar, mas a maior parte mesmo são dos minerais que são provenientes lá da rocha-mãe, então a rocha é bem importante para dar origem a esse solo. E aí acaba que o solo ele é formado por grãozinhos, né? São grãozinhos bem pequenininhos de solo, a gente pega tudo junto, mas né, eles são grãozinhos bem pequenininhos, e esses grãozinhos têm espaços vazios entre eles. Eles não estão montadinhos como um quebra-cabeça. Eles estão acumulados e sobram um espacinho vazio. É nesse espacinho vazio que vai se acumular água e ar também. Né? A água também é importante aí para a própria coesão do solo. A gente tem solo com grãos muito grandes e sem espaço para acumular água ali entre eles, a gente chama esse solo de areia, né? E a areia está mais para rocha do que para solo. Tanto é que a gente não vê ninguém plantar plantinha em areia, pegar areia para plantar plantinha. A gente compra terra para plantar plantinha, né? Que é o solo. Beleza? Deixa eu ver o que mais. E como que a gente analisa esses solos, né? A gente olha para um solo, que a gente chama de perfil de solo. Tem uma foto aqui. Olha lá, um barranco, um perfil de solo. E aí a gente tem essas camadas de cores diferentes. E aí é a partir da identificação de características dessas camadas, se ela é mais grossa ou mais fina, se ela é mais vermelha ou mais esbranquiçada, se ela é mais marrom, a gente identifica características desse solo e a partir daí dá nome para o solo. Os solos também são classificados em tipos, em classes, em nomes, né? Onde a gente tem tons mais avermelhados, quer dizer que a gente tem mais ferro, por exemplo. E essas informações, elas são bem importantes para a gente saber, por exemplo, num solo que tem mais matéria orgânica ou num solo que tem mais ferro, é melhor a gente plantar que tipo de cultivos. Se eu quiser plantar soja, que solo que é melhor para plantar soja? Ou se eu quiser plantar alecrim no quintal da minha casa, ele vai melhor num solo que tem mais areia, ou seja, tem grãos maiores, ou num solo que tem grãos mais fininhos e ele é mais argiloso, mais fininho mesmo, sabe? Vocês já brincaram de argila na escola, né? Lá no prezinho, às vezes a gente brinca de argila, né? Como se... Ou massinha mesmo. Então, a gente tem solo que é mais assim, esse maleável, e solo que é mais solto, como areia mesmo, né? A gente identifica ele de acordo com essas características, se ele tem mais essa característica mais maleável, se ele tem mais essa característica mais solto, e a gente identifica tipos, e isso é importante para a gente saber que cultivos que a gente pode plantar, ou que tipo de coisas que a gente pode construir em cima daquele solo. A gente, vocês já viram a diferença da gente colocar uma estaca na areia da praia, ou colocar uma estaca num vaso de planta, qual que a estaca vai ficar mais firme? Então, isso é importante também para a construção civil, né? Determinada região tem determinado tipo de solo. Eu vou conseguir construir um prédio com certeza de que não vai cair, né? Isso é bem importante também. A gente tem muito solo mais arenoso, né? Mais frágil, digamos assim, onde a gente tem água em praia, né? Areia da praia, e também em beira de rio. Não deve ser da época de vocês, mas vocês devem ter ouvido falar que na construção da linha amarela do metrô, na estação Pinheiros, a construção da estação Pinheiros, teve um colapso e cedeu a estação, chegou a matar uma ou duas pessoas, não me lembro agora, foi lá para 2007, eu acho. E depois constatou-se que aquela área onde foi construída a estação, ela era uma área
de leito do rio antes do rio ser retificado. Então, era uma área com um solo um pouco mais específico, um solo de fundo de rio, mais arenoso. E aí, era um solo mais frágil, e a estação, durante a construção cedeu. Hoje, o problema foi resolvido, né? A estrutura foi montada de forma segura, mas durante as obras aí teve esse acidente, infelizmente. Mas saiu a linha e tá tudo bem. Ela passa por debaixo do rio, mas tudo bem também. Bom, tem alguma coisa mais que vocês gostariam? Eu acho que eu falei em geral, assim, do solo. Pensando nessa característica de alguns solos serem mais firmes e outros não tão firmes, porque ele tem mais areia ou mais matéria orgânica, mais argila ou não e tal, a gente tem esses problemas aí do solo, como a própria problemas relacionados à erosão. Lembram da erosão? Conforme o tempo, o intemperismo vem batendo, transformando aquilo em coisas mais frágeis, vem a erosão, que é uma coisa que vai tirar aquele material e transportar ele para outro lugar. Com a erosão do solo, a gente tem abertura de buracos, de crateras, dessas ravinas, sulcos e vossorocas, que são essas áreas de erosão enorme, em que um grande pedaço de solo foi levado embora pela água da chuva, né, erodido. E isso dá problemas tanto em área rural, quanto às vezes em cidade mesmo, né? Não sei, eu tentei resumir ao máximo a questão dos solos. Tem alguma coisa em específico que vocês falam, puxa vida, mas e isso? Que vocês gostariam de saber? Eu acho que eu não tenho exercícios de solo pra gente fazer. Deixa eu ver. Enquanto vocês pensam aí. Uhum. Acho que tem um aqui. Beleza. Então, acabou praticamente o horário da nossa aula, mas eu vou colocar aqui um exercício só de pedologia, só para não sei que a gente falou disso. Peraí. Bom, vamos lá. Acho que deve estar aparecendo aí para vocês já, né? A tela com o exercício. Vou ler. Exercício da FUVEST, lá de 2006, da época que eu estava prestando FUVEST pela primeira vez, mas enfim, né? Bom, as vossorocas, que são essas formas que eu acabei de mostrar para vocês, resultado de grandes erosões, elas são comumente encontradas em praticamente todo o sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, e tendem a avançar e a crescer a partir de sulcos e ravinas. A gente tem lá pequenas erosões que vão fazendo sulcos no solo, abrindo uns buraquinhos, né, que a gente pula só pequenininho assim, um risco no chão. As ravinas são esses buracos um pouco maiores, e as vossorocas são essas áreas gigantescas que criam buracos imensos de solo que foi levado aí pela água da chuva, principalmente. A sinalha alternativa é que apresenta corretamente as características das áreas mais suscetíveis a esse processo erosivo. E eu acho legal essa questão porque ela mostra justamente ela traz algumas características do solo e associa como isso pode estar sujeito à erosão ou não. Bom, ela mostrou aí que em todos os casos as características são de solo
argiloso, o tipo de solo argiloso. A gente não falou, acabei não relembrando muito isso, mas eu falei um pouco mais ou menos, né? A gente tem diferenças de granulometria. Eu falei para vocês que o solo ele é composto por grãozinhos. Quando esses grãozinhos são muito, muito, muito fininhos e microscópicos, a gente diz que esse solo é mais argiloso. Os grãozinhos são tão pequenininhos que a gente não consegue enxergar eles a olho nu. Isso faz também com que o solo seja mais coeso, né? A gente não consegue separar muito um grão do outro. Os grãos estão muito coladinhos e muito juntinhos. Como na argila mesmo, fica aquele negócio mais maleável, certo? Então, característica de solo. Ah, não, tem solo arenoso aqui no meio também. Solo argiloso. Quando os grãos eles são maiores, a gente consegue olhar e ver como a areia da praia. A gente pega a areia da praia, a gente consegue identificar os grãozinhos de areia, né? Então, quando os grãos eles são maiorzinhos, a gente diz que o solo está mais para o arenoso. Os grãozinhos deles são maiores, então o solo tem menos coesão, como a própria areia da praia, que a gente pega a areia e abre a mão e os grãos de areia caem por entre os nossos dedos. No caso de uma terra mais argilosa, a gente pega e fica um monte grudado, uma bolota grudada, toda grudada ali. Quanto mais grudado o solo, mais argiloso. Quanto mais solto, mais arenoso. Beleza? Então, a gente tem aí características de solo argiloso e arenoso. Para a erosão conseguir levar isso embora, vocês concordam comigo que faz muito mais sentido se esse solo for mais soltinho do que se ele for mais grudadinho? Eu acho que a erosão vai ter muito mais trabalho de desgrudar esses grãozinhos que estão grudados do que de levar embora essas coisinhas que estão mais soltas. Então, a gente já pode, por essa lógica, eliminar todas as alternativas que falam que os solos são argilosos, né? Os solos mais, como é que fala? Suscetíveis a esse processo de erosão. Então, o que é mais argiloso é menos suscetível. Vamos deixar só o que é arenoso. Sobra aí, então, a alternativa C e D. Uso e ocupação. O uso e ocupação do solo, a forma, o que a gente está fazendo ali em cima daquele solo, também vai influenciar se o solo ele consegue ficar mais juntinho ou se ele fica mais fragilizado. Quando a gente tem uma área com vegetação, e esse é o caso, por exemplo, um dos problemas de desmatamento, né? Quando a gente tem vegetação original, a gente tem raízes ali profundas, juntando todo esse solo, fazendo com que esse solo fique ali preso, fixado num lugar só, porque as raízes, assim como o solo está segurando as raízes da planta, a planta também, com suas raízes, está segurando aquele solo ali. Quando a gente tira essa vegetação para fazer cidade ou para fazer áreas agrícolas, a gente está tirando essas raízes que vão segurar esse solo. Então, vocês concordam também que faz sentido com que onde a gente tem vegetação, a gente tem esse solo mais protegido? E não só isso, né? Também tem a questão das chuvas. Onde a gente tem vegetação, a gente tem água da chuva caindo nas folhas das plantas e não atingindo direto o solo. Quando a gente tira essa vegetação e a água da chuva cai direto em cima do solo, o impacto das gotinhas, que parece que não é nada, mas ao longo do tempo, vai fazendo com que esse solo vai ficando cada vez mais fragilizado também. Ela é muito mais fácil da chuva levar esse solo embora quando não tem nada ali protegendo essa água de cair direto nele, do que se tivesse vegetação ali impedindo que a água caísse direto no solo, ao invés de infiltrar no solo devagarzinho depois. Beleza? Então, onde a gente tem mais característica, mais suscetibilidade para ter erosão é onde a gente não tem vegetação original. Só daí, ó, dessas duas primeiras colunas, a gente já matou qualquer alternativa aqui. A única que fala de solos arenosos com uso de que não é vegetação original é a alternativa C. Vamos ver se a última faz sentido. Fala de chuvas intensas ou chuvas irregulares. Quando a gente tem chuvas intensas, a gente tem muito mais água, um volume de água muito mais forte caindo de uma vez e levando aquilo embora também. Se a chuva de vez em quando, chove um pouquinho, a água vai filtrar no solo aos pouquinhos. Se a gente tem chuva muito de uma vez, o solo não consegue armazenar toda essa água, a água se acumula ali em cima e vai escorrendo por cima do solo. No que a água escorre por cima do solo, ela está levando o que está solto ali, fragilizado ali por cima. Então faz sentido que chuvas intensas também propiciem maior atividade de erosão, correto? Concordo? Se alguém não concordar comigo, pode falar.
Mas aí, matando essas 3 hipóteses, a gente tem como correta a alternativa C, que fala desses solos que são mais frágeis, né, solos arenosos, mais soltos. Uso agrícola e urbano, a gente tirou a vegetação original para proteger aquele solo, e chuvas intensas que vão cair ali fortemente e levar aquele solo embora, ocasionando erosão, abrindo com o tempo uma bossoroca, que pode ser gigantesca. Beleza, gente, passamos aí bastante tempo, foi mal aí atrapalhar o almoço de vocês. Mas então, o que a gente deu para falar hoje é isso. Conforme vocês forem tendo aí, estudando por fora, fazendo listas de exercícios, e tiverem qualquer dúvida com relação à geografia física, podem me chamar em qualquer momento, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. Vou colocar essa aula lá no YouTube hoje, e eu tô atrasada com as aulas do Classroom, mas vou pegar esse fim de semana para colocar tudo em dia, tá bom? E colocar todo o material lá. Quem vai prestar vestibular esse fim de semana, não sei se é só a Júlia aqui, boa sorte na prova, mesmo, espero que corra tudo bem. E é isso, gente, por hoje, acho que é só. Imagina, eu adoro dar aula para vocês. Que bom que vocês gostaram. Então, beijos, bom almoço para vocês, bom fim de semana, bons estudos aí ao longo da tarde também, tá bom? Se cuidem. Deixa eu pegar a apresentação. Bom fim de semana.